A chegada meteórica do João Pedro no Chelsea já fez reacender aquele debate, aquela chama, aquela esperança no torcedor brasileiro, em que finalmente achamos o nosso camisa 9 para a seleção? É isso? Já chega para ser titular absoluto praticamente, depois disso não tem jeito? É ele e não tem mais ninguém? Ou será que é melhor a gente ir com calma nesse debate? Vamos discutir aqui nesse vídeo, mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. A chegada do João Pedro no Chelsea é um absurdo, um assombro, tá? Para ambos os lados. Tanto para o João Pedro e para o brasileiro em si, e aqui eu estou tratando de seleção brasileira, tanto para o torcedor do Chelsea. O torcedor do Chelsea, que já vive uma carência de 9, desde a saída do Drogba, se a gente for bem específico, teve o Giroud, mas não é a mesma coisa, às vezes teve o Fernando Torres, mas a chegada do João Pedro ela causa um impacto absurdo. Por quê? Desde o jogo que ele entrou contra o Palmeiras, onde ele entrou, ele rabiscou a defesa do Palmeiras, tudo bem, já estava no final do jogo, mas você já via a qualidade dele. E principalmente, os 2 gols contra o Fluminense e o gol na final contra o PSG, simplesmente dando uma cavada em cima do Donnarumma, então com certeza o melhor goleiro do mundo agora. Você vê a qualidade que tem esse garoto. É absurdo. A gente está falando de um jogador que tem apenas 23 anos e que foi adquirido pelo Brighton e que ele já mostrava ser um grandíssimo jogador. Só que a chegada dele no Mundial de Clubes é absurdo. Por quê? Porque o Chelsea, ele já contrata o João Pedro por 60 milhões de libras, se eu não me engano foi de libras. E, ele já tem um impacto gigantesco. Por quê? Porque o Chelsea ele já tinha contratado um centroavante que não deu muito bem, e a gente via nas primeiras fases o desempenho do Dilap, que não é a mesma coisa, e principalmente do Nicolas Jackson. Ou seja, ressaltava ainda mais a necessidade de ter um cara para converter as chances criadas. Por quê? Porque o Chelsea ele sofria já na temporada passada em ser o segundo time da Premier League que mais cria oportunidades de gol, só que um dos piores para conversão. Por isso, o Chelsea ele termina na 4ª posição, é uma grande posição se tratando de Premier League, mas ele termina na 4ª posição, ele ganha a Conference, mas dá a sensação de que o Chelsea ele já tinha uma espinha dorsal, ele já tinha uma maneira de jogar, de chegar até o gol adversário, só que não tinha alguém para botar a bola para dentro. E ele teve Nkunku, ele teve o Nicolas Jackson, agora o Dilap, e não é a mesma coisa. E o João Pedro simplesmente chega e fala: "Quem é o dono da posição aqui? Sou eu". Por quê? Ele fez 3 gols em 5 oportunidades que ele teve. Ele teve uma taxa de conversão de 60%. Ele tem a melhor taxa de conversão dentre aqueles que fizeram 3 gols na competição ou mais. Ou seja, ele é muito bom, ele acerta muito bem, tudo bem, a gente pode dizer que ele tá um pouco inspirado, etcétera, mas a qualidade dele tá aqui, tá? Já foi botada à prova e já foi mostrada. Ele tem a melhor taxa de conversão. Ele só não foi o artilheiro porque ele não teve mais jogos, porque ele chegou entre as oitavas e as quartas, ele chega para estrear contra o Palmeiras. Dá muito a sensação de que se ele tivesse jogado antes, ele seria o artilheiro da competição, sem dúvida nenhuma. E isso ele já mostrava, por exemplo, no Brighton. No Brighton ele chega em 2023, só relembrando, ele é criador fluminense, ele chega em 2023, ele fez 70 jogos, 30 gols e 10 assistências. O Brighton ali no início da temporada passada, estava muito em ascensão, tá? Ele estava encantando quem assiste o campeonato europeu, principalmente a Premier League, o Brighton estava encantando. E o João Pedro era o nome desse time, tá? Ele fez partidas muito duras contra adversários muito fortes, contra principalmente o Manchester City, que ele tem uma entrevista no Podpah, se eu não me engano, que ele fala do jeito que jogava para o Manchester City, mas o Manchester City se preocupava muito em marcar ele. E aí reabre aquele debate sobre a tal camisa 9 da seleção brasileira. Por quê? Porque como a gente mostrou, o Enzo Maresca, que é o técnico do Chelsea, conta e muito com o João Pedro.
deu a entrevista pós-jogo da final, enaltecendo a qualidade do camisa 9 e o quanto ele vai ser importante para esse Chelsea na próxima temporada, sem dúvida nenhuma. Porque, como eu já disse, o Chelsea foi o segundo time que mais criou na Premier League na temporada passada, atrás apenas do Liverpool. Só que não tinha quem convertesse essas chances criadas. E agora arrumou um camisa 9 para chamar de seu. E se tratando de seleção brasileira, é um assunto um pouco complicado. Por quê? Porque a camisa 9 da seleção brasileira, ela é tão lendária quanto a 10. A 10, obviamente, sendo de Pelé, já sendo vestida por Zico, por Rivaldo, por Ronaldinho Gaúcho. Então, a gente vê que tem uma série de SK classes. Só que a segunda camisa mais pesada da seleção brasileira é a camisa 9. Aquela camisa que já foi do Ronaldo Fenômeno, que já foi no Romário, muitas vezes. Então, a gente está falando de pesos que se dão para essas posições. E para essas posições específicas, principalmente se tratando de seleção brasileira, você precisa de alguém minimamente capacitado para poder executar essa função. Coisa que ao longo dos anos a gente tinha esperança em alguns jogadores, mas não foi acontecendo. Como, por exemplo, desde a Copa de 2010, a gente fica na carência daquele camisa 9. A gente teve o Luiz Fabiano na Copa de 2010, aí em 2014 teve o Fred, que foi muito criticado devido à atuação na Copa. Em 2018, a gente teve o Gabriel Jesus, que não conseguiu fazer um gol, muito por conta, sacrificado, por conta da função que o Tite pedia para ele de recuar muito para marcar. Porém, o centroavante ele vive de gols, e quando o centroavante não faz gols, ele vai ser criticado. Essencialmente, em natureza é isso que acontece. E em 2022 a gente teve o Richarlison, que teve um início de Copa muito bom, mas depois ele foi perdendo o ritmo, caindo o ritmo. Então ele foi começando a sentir aquilo que não estava mais sendo executado. O jogador ele sente esse momento, isso é natural. E agora a gente tem aquela sensação de que não temos um camisa 9 na seleção brasileira. Muito já foi se falado sobre um falso 9, sobre colocar o Neymar na função, sobre colocar às vezes o Rafinha na função ou até o Vinícius Júnior, mas principalmente sobre mudanças táticas para conseguir o Brasil ter um esquema de jogo e executar na ausência desse jogador. E a gente não conseguiu achar. A gente até tentou reabilitar alguns, trazendo o Gabriel Jesus de volta, alguns pedindo o Gabigol, só que o Gabigol, quando estava na seleção brasileira, não conseguiu executar. A volta do Richarlison agora, com a vinda do Ancelotti, e aí fica nessa troca. Quem é que vai ser o camisa 9 da seleção brasileira? E aí reabre-se o debate devido à atuação de João Pedro. Agora que ele principalmente foi para o Chelsea, já está se falando muito da rede social, agora que ele está no time grande, que ele saiu do Brighton, as pessoas até podem ficar mais calmas devido à escolha dele na próxima convocação, que com certeza ele vai estar. Por quê? Porque reabre-se muito essa discussão sobre jogadores que estão na seleção brasileira e que jogam em times pequenos ou médios, que jogam no Newcastle da vida, no Wolverhampton, como Matheus Nunes, no Newcastle, como eu falei, por exemplo, o Bruno Guimarães, o Joelinton, ou o próprio João Pedro, quando ele estava no Brighton, quando ele foi convocado, era criticado. Agora que ele está no Chelsea, o debate vai ser um pouco mais colocado panos frios, digamos assim. Mas a grande sensação é a Copa do Mundo de Clubes, a pressão que foi mostrada, a personalidade que teve esse jogador de se preparar durante o período de férias para poder chegar e como se já tivesse há anos no Chelsea, é absurdo. Porque o João Pedro falou que nas férias ele contratou um personal particular, preparadores físicos particular, para manter o ritmo dele. Era já quase que acertado que ele ia para o Chelsea, era já praticamente cartas marcadas de que ele ia pelo menos sair do Brighton, mas ele já estava se preparando para isso. Ele já sabia que ele estava sendo observado, e com isso que ele estava sendo observado, ele foi lá, contrata uma preparação particular, se prepara nas férias para conseguir chegar bem. A ida dele foi antecipada, não esperou a temporada começar, foi agora, para já adaptar ele no time agora, sentir a pressão agora. E ele responde dessa forma. Habilidoso,
visão de jogo, dá assistência muito bem. Ele deu uma assistência, ele ia dar uma assistência para o Palmer, antes do Palmer abrir o placar, que, ia ser um golaço. Ele dá uma assistência de calcanhar. Ou seja, é um cara que tem visão de jogo, que sabe de posicionamento, que entende da função. E isso, quem assistiu, por exemplo, pela Cazé TV, sabe o Romário falando dele. Falando: "O menino é bom, o menino tem talento, o menino vai pra cima". E é isso que a gente tá vendo. O que eu acho o seguinte, que a gente precisa ter um pouco de calma em questão da euforia, porque a seleção brasileira, como eu falei, ela é um assunto um pouco delicado. Sendo um assunto um pouco delicado, a gente quer que os jogadores estejam lá e já deem resultado para ontem. Só que não é assim que as coisas acontecem. O ambiente da seleção brasileira, ele tá sendo remodelado. Agora que já chegou o Ancelotti, ele vai botar o jeito dele de jogar, vai vir, uma nova presidência, sai a presidência antiga, passou o período de afastamento do ex-presidente, fica um tanto quanto conturbado o ambiente, mas é nítido que na seleção brasileira, os jogadores não desempenham aquilo que desempenham nos clubes. E isso quando a maioria dos jogadores brasileiros estavam no auge. Po Porque é nítido que o Vinícius Júnior hoje não tá no melhor momento, que o Rodrigo não tá no melhor momento, que o Endrick, desde que saiu do Palmeiras, não conseguiu se firmar. O Rafinha está vivendo um bom momento, esse sim, mas, na seleção brasileira ele não consegue desempenhar a mesma coisa que desempenha no Barcelona. O Bruno Guimarães, que destrói no Newcastle, destrói, ele não consegue jogar bem. Então a gente tem essas carências. O time coletivamente não funciona. A gente precisa ver daqui pra frente. Então essa euforia pro João Pedro chegar e já sair fazendo gol é um pouco complicado. Talvez o ambiente possa não ajudar ele agora. E aí ele não funcionou 2, 3 jogos, já vão querer jogar ele para os leões, porque é assim que o torcedor brasileiro funciona. Ele quer tudo para ontem. Só que eu acho importante que a torcida, ela precisa entender que ele vai precisar de um tempinho. Eu sei que é complicado, a gente quer tudo para agora, mas ele vai precisar, assim como todo o time, assim como a própria comissão técnica também. Talvez ele esteja muito pronto para a Copa do Mundo, mas agora, talvez para as eliminatórias, ele não mostra o resultado que ele vem e vai mostrar ainda no Chelsea. Mas o que a gente precisa entender é, com o tempo certo, com o entrosamento e com o ambiente da seleção brasileira mudado e renovado, ele tem tudo para ser esse camisa 9 da seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. E que aí apresenta algumas opções táticas a gente poder jogar, caso precise mudar. É colocar um Neymar, caso o Neymar esteja bem, né, porque é um Neymar hipotético. É colocar um Neymar de falso 9, é o jogo pedir o João Pedro, aí você já começa a ter variações. Isso é bom. Isso é o que faltou para as outras edições da Copa do Mundo. O Brasil fazer uma leitura tática. Quando utilizar esse jogador ou não. Quando é que o jogo está pedindo esse jogador ou não, para não ficar refém de um esquema tático. Essa é a grande questão, mas o impacto que o João Pedro tem agora é muito positivo. Muito positivo. E dá a sensação de que há 1 ano da Copa do Mundo, esse cara larga na frente de todos os demais, sem dúvida nenhuma. Eu quero saber o que que você acha, deixa aqui nos comentários. Você acha que o João Pedro é o camisa 9 da seleção? Não esquece de deixar seu like. Boa semana e até a próxima. Tchau.